pessoal, tudo bem? Samuel Possebon aqui, diretamente da FutureCon 2025, mais especificamente, diretamente do stand da Associação NEL, que gentilmente cedeu essa sala para a gente fazer o nosso podcast, entrevistando sempre pessoas interessantes. E agora, o Fabiano Ferreira, que é já um habitual frequentador desse nosso programa, todos os eventos que a gente tem a oportunidade de entrevistá-lo, a gente faz. A Vero é um dos principais players no mercado brasileiro de banda larga, no mercado brasileiro de telecomunicações, cada vez com uma estratégia mais interessante para a gente acompanhar, e não seria diferente aqui durante a FutureCon. Então, obrigado, Fabiano, mais uma vez, por estar aqui com a gente, contando, partilhando um pouco o que vocês estão fazendo. E eu acho que a gente já pode resumir, né, o trabalho que a Vero tem feito aí nos últimos anos, no sentido de diversificação de negócios. Vocês estão, cada vez você vem contar um produto novo que vocês estão lançando, um novo item no portfólio de vocês. Está dando certo essa estratégia? Legal, obrigado aí, Samuca, parabéns aí pelo trabalho, né? Como sempre, trazendo excelentes informações e ajudando a gente a entender mais desse mundão aí de telecom, que vem cada vez mais nos surpreendendo de movimentos que vão acontecendo. Como eu sempre digo, eu sou só um reflexo do que vocês fazem, né? Eu só conto as histórias, vocês é que contam. Então, assim, a gente fala do evento FutureCon que está completando 30 anos, né, o evento. Né? Exato. E aí, quando completa uma marca assim, a gente fica pensando, poxa, o tempo passou, né? E quanta coisa aconteceu. E quanta coisa aconteceu, né, ao longo desse tempo. Realmente, muitas empresas surgiram, muitos negócios surgiram, né? E a gente pensar o assunto que hoje, por exemplo, o mercado empresarial, o quanto a cloud está dentro do centro das decisões da empresa, pensar que isso aqui era algo que não existia 5 anos atrás de maneira relevante, né? E que há 30 anos atrás nem se falava disso, né? Data center, né, que se fala hoje, né, em termos aí desse potencial que tem esse negócio. Inteligência artificial, né? Não existia essa expressão, né? Imagina, então, tudo que tem para acontecer ainda, mas eu posso dizer que a gente lá como empresa está num momento super bom, a gente continua crescendo de uma forma bastante resiliente, bastante sustentável, a gente focado muito em gerar mais valor com a base de assinantes. Então, aqui não é uma conquista só de mais assinantes, mas é uma conquista de mais valor com os assinantes atuais. Isso é importante porque o cenário do mercado também foi mudando. Evidentemente, tinha menor penetração aí há 5 anos atrás no mercado. A gente fala que hoje somos 54 milhões de conexões de banda larga, não distante em 5 anos. Esse número beirá os seus 30 milhões de conexões, para você ter uma ideia. E é logo ali, né, 5 anos, quando a gente falar aí sobre esse assunto. E, evidentemente, o mercado hoje cresce a taxas menores, né? A gente fala 6% do mercado total, 8% a fibra ótica. E esse é um cenário que a gente vê que daqui em diante vai se manter em patamares desse porte. Mas as companhias que vão crescer mais são aquelas que vão trazendo o quê? Mais produto, mais serviços aí para dentro da sua cadeia, para dentro dessa relação com o consumidor. E hoje a gente vem já fazendo isso, principalmente com a móvel. É uma realidade, a gente é uma MVNO, mas uma MVNO que é bastante robusta já, a gente pode dizer. O negócio cresce a taxas de 19%, então é muito diferente do que cresce aí a banda larga, eu digo, vou querer explorar um pouquinho isso com você, porque acho que essa é uma estratégia bem diferente aí de um ano passado para cá que vocês colocaram o pé no acelerador. Né? Muito diferente mesmo, isso aconteceu há de 6 meses para cá, foi muito mais intenso, de verdade, né, o que a gente vem fazendo. Mas não só isso, toda a parte de serviço também vem crescendo. A jornada de estabelecer um go-to-market, que é o ataque ao mercado, a chegada no mercado para oferecer mais produto e serviço, isso aqui não é uma jornada que a gente vai conseguir romper ou executar ela com maestria, aí, Samuel, em um mês, em um trimestre. Então, isso aqui é ao longo de vários trimestres. Então, tem hoje coisas que nem aparecem tanto no resultado da companhia, mas que estão lá no portfólio. Isso, o exemplo que eu falo de cloud, está lá no portfólio. Temos soluções para microempresa, para soluções para grandes empresas, e que isso vem ganhando cada vez mais participação dentro do resultado do B2B. Não aparece, porque é muito pequeno ainda, isso, mas eu tenho certeza que daqui a 1 ano, 2... Mas a linha do B2B como um todo aparece, está cada vez mais relevante dentro da estratégia. Aparece cada vez mais relevante sobre a estratégia. A gente começou a história com algo próximo de 13%, estamos hoje algo próximo acima de 14%, quase beirando 15% do resultado.
porque vem crescendo não só o volume de clientes B2B, mas também a quantidade de serviços de B2B. Ou seja, a receita média por usuário da Vero no mercado B2C, no mercado B2B, ela vem crescendo. É um grande destaque da companhia quando a gente olha o cenário. Qual é a receita por usuário de um ano atrás versus hoje? A Vero cresce acima da inflação. E o grande motivo de crescer acima da inflação é porque conectividade, sim, ela é cada vez mais amassada, cada vez mais aí disputando por preço esse mercado, que não é o nosso modelo, e a gente chega com solução para o cliente para disputar o mercado por valor. Para disputar o mercado B2B, exige alguma preparação especial da empresa, do ponto de vista de infraestrutura de rede, investimento em infraestrutura de dados, data center, enfim, e capacitação do pessoal, formação de uma equipe preparada para atender o B2B. Como é que foi para vocês essa intensificação da estratégia? Isso vem sendo, é uma jornada que ainda a gente está percorrendo. Não acho que a gente atingiu o nível de excelência, mas você falou muito bem. Por exemplo, na parte de infraestrutura, a gente tem hoje as redes segmentadas, as redes de infraestrutura para o mercado residencial e para o mercado empresarial. Então, quando a gente possa ter, eventualmente, algum problema no segmento residencial, não necessariamente na infraestrutura vai impactar o cliente corporativo. E, evidentemente... Não é a mesma rede? Vocês usam a mesma rede de fibra para atender uma empresa e atender... A rede de fibra, em alguns pontos, sim, não em muitos. Né? Mas a rede, o core da rede, que estão dentro das nossas centrais, não. A gente separa. Principalmente esse é bem segmentado. Aí, Samuel. E isso aqui nos dá um poder de resiliência. Um poder melhor de processamento. São equipamentos, muitas vezes, até diferentes, pela necessidade de produtos e serviços que tem do B2B. E esse é um bom exemplo que a Vero já fez. Então está lá bem particionado a nossa infraestrutura. No aspecto de produto e serviço, essa jornada eu diria que a gente está um quarto dela que a gente já percorreu. E tem muita possibilidade aqui de a gente desenvolver muita coisa. Mas a gente tem hoje um portfólio que ele passa por vários aí, vamos dizer, momentos da vida do cliente e também por várias etapas de necessidade do cliente. Desde o Wi-Fi corporativo, que é super importante cada vez mais, porque não é chegar com a conectividade, é como você distribui isso dentro de uma empresa. Desde o Wi-Fi, aí que ele possa gerar negócio em cima disso, que a gente chama de Wi-Fi Pro, que é ele colocar a disponibilidade do Wi-Fi para o cliente, mas ao mesmo tempo poder vender mídia em cima disso. É uma plataforma que a gente tem com um parceiro, que a gente entrega para um cliente aí corporativo. Desde o hardware as a service, vou começar a empresa, eu quero mudar o parque de equipamentos que eu forneço aos meus colaboradores. A Vero pode ajudar e ajuda nesse sentido. E o aspecto do cloud, como eu falei. Enfim, a jornada aqui ela está evoluindo momento a momento, trimestre a trimestre. E a briga nesse mercado é com quem? É com as grandes operadoras? É uma briga que já se dá entre os provedores regionais, os provedores de pequeno e médio porte? Com quem que você disputa esse segmento? Eu posso dizer que a grande maior parte do mercado hoje é dominado pelos grandes, do mercado de B2B, completamente diferente do que acontece no mercado residencial. A parcela aqui dos ISPs, como a gente diz, do mercado B2B, ela é muito pequena. Isso aqui é uma oportunidade, porque as necessidades que as empresas têm, evidentemente, elas podem ser atendidas como um player como a Vero hoje, porque a gente, obviamente, construiu toda essa trajetória como a gente está falando aqui. Além do que eu estava falando, tem uma unidade dedicada ao B2B. A unidade como negócio, que pega a parte de vendas, mas pega a parte de atendimento ao cliente, pega a parte de marketing, pega a parte de toda de relacionamento comercial. Então, tudo aqui é uma unidade, assim como tem uma segmentação dentro da engenharia e operações. Então, tem uma engenharia e operações, que obviamente é uma única diretoria, mas dentro da diretoria tem um grupo que só atende o mercado corporativo. Assim como o NOC, que é muito importante de gestão. Nós temos o NOC para o mercado residencial e o NOC para o mercado corporativo. Isso tudo foi criado ao longo desse 1 ano e meio. A gente pode dizer, criado, evoluído, e a jornada vai continuar. Nós estamos aí para colocar uma ferramenta agora robusta de gestão completa da cadeia do cliente dentro da Vero. Cliente B2B. É uma ferramenta, como a gente diz, Tier 1. Isso vai ser implementado nos próximos meses. Daqui a 3 a gente já tem uma solução
que a gente já começa a utilizar. Daqui a 6 ela já vai estar mais robusta, daqui a 9 meses. E em termos de vai parcerias, parcerias com empresas de cloud, com empresas que podem oferecer, né, soluções digitais, como é que vocês estão avançando? Isso aqui é muito importante no mercado corporativo. Você precisa de parceria. Você não tem como desenvolver tudo isso internamente. Então aqui a gente tem fazendo o que ao longo dessa jornada? Escolhendo os melhores parceiros. E cada vez que passa a gente tem encontrado excelentes parceiros nessa jornada. E que aí é uma relação ganha-ganha. Porque tem muitos parceiros que não conseguem chegar no cliente sozinhos. E eles precisam, obviamente, de uma empresa como a Vero, não só pela entrega da conectividade, porque muitas vezes a gente já tem o cliente. Porque é importante lembrar, a gente tem 35 mil clientes empresariais na base da Vero. Bastante coisa. Não é que eu tenho produtos. Em produtos eu tenho mais do que o dobro disso. Que normalmente compra muito mais de um produto, tá? Para você entender. Então, vamos lá, em produto, eu vou te dizer que a gente deve ter quase 100 mil produtos. Somos todos os contratos, exatamente. A gente CNPJ de clientes é 35 mil. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito intenso nessa base de assinantes, inclusive, e não um trabalho de, poxa, eu preciso prospectar mais. Não, o que eu preciso fazer agora é aumentar o share of wallet, como a gente diz, que é a participação da Vero dentro desse cliente. É claro que o mercado de pequena e média empresa, ele cresce bastante também no Brasil, tem muito empreendedorismo, né? E isso aqui também é um mercado que a gente está atendendo e entregando excelentes soluções. Agora, falando um pouco do mercado B2C, onde vocês vinham numa crescente diversificação de portfólio, imagino que isso não tenha mudado, né? Com o Wi-Fi, com serviços de streaming, com serviços de valor adicionado. E aí a novidade que você mesmo já mencionou, a questão dos serviços móveis. O último número que eu olhei, acho que é 220, 250 mil clientes no serviço móvel, no modelo de MVNO. Qual que é a avaliação que você faz e o que isso trouxe para você de diferente no cenário competitivo que vocês enfrentam? Bom, estamos com 255 mil aí, clientes chips já ativos. Esse número saiu agora em agosto aí na Anatel. A gente está crescendo todos os meses, cresce a taxa dupla, né? Praticamente 20%, que a gente tem crescido versus o ano anterior, porque tem uma boa parcela disso vendendo para a base. Então, a gente direcionou esforços do go-to-market para vender para a base. Ou seja, você já é nosso cliente, é isso aí. Tem aqui um serviço móvel também. É isso. Então, o cliente somatizar a conectividade dentro de uma única empresa é o que a gente vem fazendo. E isso vem dando certo. O cliente, ele já tem o móvel, mas tem a banda larga da Vero. Então, ele traz isso para a Vero. Mas não só isso, no novo cliente, e esse número não tem nenhum problema a gente comentar, a gente tem trazido 50% do novo cliente, quase, bateu 45% para ser mais exato, nos últimos meses, de venda do novo cliente com móvel. Então o cliente já está nascendo na maior parcela dele já com esse serviço móvel empacotado. E ainda tem o cliente que compra o serviço digital premium, o vídeo, né? Então hoje a gente tem 1/3 praticamente do que a gente tem trazido de novos assinantes. A gente tem entrado com 3 produtos. O que isso significa? Que o produto, obviamente, esses que estão na prateleira, estão sendo muito bem aceitos pelo mercado. E o perfil da base da Vero está ficando cada vez mais resiliente. Porque, sim, quanto mais produto o cliente está concentrando na mesma empresa, é natural e acontece em qualquer setor, mais fiel ele fica. É evidente que a gente tem uma responsabilidade agora de gerir toda a jornada do cliente em 3 produtos. Que é muito mais complexo. Exatamente, mas aí faz o quê? A gente tem se preparado muito bem para essa jornada ser cada vez mais fácil, ser cada vez mais digital, ser cada vez mais direta para o cliente e menos interferências humanas, né, em toda essa cadeia. Por isso que a gente evita na nossa oferta o asterisco. Você olha as ofertas do móvel da Vero, tem letras as ofertas da banda larga, e isso, Samuel, é uma diferença gigante versus o mercado. Seja o mercado pequeno, médio ou grande, você pega qualquer oferta, a banda larga standalone, você pega combos parecidos com esses que eu falei, você vai ver asterisco. Na Vero, é uma coisa que a gente, aí obviamente é muito focado no cliente, mas não é só isso, isso é ser eficiente para a companhia. Porque não tem dificuldade do cliente entender. A oferta é essa, não tem um asterisco. Agora, do ponto de vista de negócios, a gente sabe que o modelo que vocês estão fazendo, que é um modelo de MVNO,
ter uma margem muito apertada, porque você tem toda uma cadeia, você tem, né, a operadora que viabiliza a operação de MVNO para você, você tem a operadora de rede, enfim, né? Sobra, no final das contas, pouca coisa para vocês. Onde é que está a vantagem de oferecer esse produto? Vamos lá, a gente só tem aqui Não é aumentar o ticket, né? Ou aumentar pouco o ticket. mas só para deixar bem claro, nosso modelo, eu só tenho um contato. Eu só tenho a TIM. Né? Eu não tenho. Aí economizou um ponto da cadeia. Exatamente. E isso é muito relevante, porque a gente tem a plataforma. Porque tem empresas que têm, obviamente, a operação de MVNO e tem, obviamente, a contratação de plataforma de alguém, né? Que não necessariamente é da mesma empresa que ele está contratando a infra. No nosso caso, não. Nós temos a plataforma in-house, dentro de casa. Que isso exige um nível de CAPEX, mas é muito pequeno, perto do todo, né, que a gente faz de investimento, e perto do que realmente a móvel representa. Então, aqui, o que eu posso te dizer é, sim, a margem de EBITDA do negócio da móvel, ela é menor, sim, do que a banda larga. É fato. Por outro lado, a banda larga tem um CAPEX bastante importante de manutenção, eu diria, inclusive. Manutenção da casa cliente, manutenção da rede. Que esses dois casos da móvel é zero. E isso aqui gera uma diferença substancial. Quando a gente olha a última linha do móvel e olha a última linha do negócio da banda larga, eles são hoje muito parecidos na verdade. É mesmo, eu não sabia. Muito parecidos, Samuel. Então, isso aqui é um ponto bem importante para a gente dizer o seguinte: a aposta está certa, gera valor. É claro, a Vero não começou agora como uma operação de MVNO, isso vem desde o negócio da Americanet lá em 2018. Já tem uma maturação, né? A gente tem 7 anos de operação. Então a gente já conhece como que é o processo, já conhece como é que é a funcionalidade de plataforma, já tem um relacionamento bem construído com o nosso parceiro, que no caso é a TIM. Então é um cenário muito diferente. E, é claro, a gente olha hoje no mercado, MVNO tem algo próximo de 1 milhão de chips espalhados pelo Brasil. E olha o número que eu comentei com você. A Vero tem de 20 a 25% de share do cliente final, porque tem um volume maior de chips de MVNO, mas que na sua essência é M2M, como a gente diz, é machine to machine. E isso pode virar também um produto para o mercado corporativo, virar um produto de IoT ou virar um produto de M2M, alguma coisa assim? Está no radar de vocês também? Levar o MVNO para esse segmento? Com o longo prazo, sim, no sentido de entrar nesse aspecto de IoT. No curto prazo, o que a gente tem que fazer, e a gente vai ganhar muito valor com isso, é acelerar a penetração do móvel dentro da base, B2C e B2B. A base do B2C tem uma penetração até maior do móvel do que a do B2B, então nós temos uma oportunidade muito boa aqui de crescer dentro do B2B, inclusive com a penetração do móvel. Qual foi a tua leitura com relação a forma como a Anatel resolveu tratar o Plano Geral de Metas de Competição, não trazendo o mercado de MVNO para dentro desse mercado regulado, vamos dizer assim? Aqui eu acho que foi uma oportunidade que não poderia ter sido desse jeito, dessa forma, né? Falando da Vero, se eu posso falar da Vero, não mudou a situação. Porque isso aqui, obviamente, é um relacionamento, com a TIM, o relacionamento entre dois entes privados, como a gente diz. E continua um relacionamento, não mudou nada no meu contrato. O meu contrato, obviamente, tem regras, como um contrato qualquer de empresas, né, que a gente tem. E que a gente é um contrato que a gente vem seguindo à risca, tanto do nosso lado quanto do lado da TIM, e a gente não tem tido nenhum problema, nenhum estresse com essa questão. Mas é evidente que se tivesse seguido por um outro caminho a questão do PGMC, poderiam abrir mais oportunidades aí para a gente colocar investimento na móvel. Acho que eu comentava com você no passado a história de aproveitar o uso secundário do espectro, né? De lugares em que o espectro está lá, está disponível e não está sendo utilizado. E isso, ao não fazer parte, na verdade, gira menos a economia, Samuel, porque em algum momento eu sei que vai ser utilizado essa frequência. Havia uma oportunidade. Mas a janela era de oportunidade de a gente pega várias cidades que a gente podia dizer o seguinte: olha, eu vou investir aqui. Até porque o Brasil é um continente. Acreditar que as empresas, por mais competentes que sejam, as empresas grandes, mas tem limite de CAPEX também. Como é que ela vai investir
em cidades que a gente está presente com 5 mil habitantes, ou mesmo em cidades que está com 100 mil habitantes e que tem lacunas de cobertura. E não é por uma incompetência, deixo isso bem claro, do grande operador. Tem as prioridades. O CAPEX é gigante para a infraestrutura, que todas investem. A gente vê os números oficiais aí divulgados trimestralmente. Mas aqui eu acho que se perdeu uma oportunidade como negócio, gerar a economia do país, que inclusive essa infraestrutura poderia ser utilizada pelos grandes. Aqui não era uma reserva de mercado. Ao contrário do que a gente vê hoje, que isso aí quase é tratado como quase uma reserva de mercado. Mas que, no final das contas, o consumidor deixa de ter uma qualidade melhor do serviço da móvel. Não que hoje é ruim, mas poderia ser melhor. O 5G poderia entrar mais rápido na vida das pessoas. Hoje a gente tem aproximadamente 20% da base do móvel com o 5G. Talvez com investimentos desse jeito, indo para o interior, abrindo essas oportunidades, isso poderia ser mais rápido, chegar aos 80%. Fica evidente que o que a Anatel está buscando é empresas que façam investimento na infraestrutura, que comprem a frequência e façam investimento nessa infraestrutura. Tem leilões de espectro previstos para acontecer nos próximos anos, esse ano especificamente no leilão de 700. Alguma chance de vocês se interessarem por isso? Hoje eu te diria que no cenário que a gente está vendo, seria difícil a gente investir na frequência, né? Porque a gente tem toda a possibilidade de utilização desse contrato que eu tenho em mãos. E está funcionando bem. Exatamente. Diferente de gente que tem que investir porque, obviamente, já entrou no setor, né? Diferente de gente que não está conseguindo uma brecha para montar uma MVNO como a gente, eu acho que realmente é diferente. Aí talvez tenha que ser tratado isso de uma forma de avaliar bem claramente este ponto. Por outro lado, Samuel, abrindo a oportunidade clara, se isso aqui for um bom negócio, a gente já, de novo, não é um aventureiro, não é alguém que já não está operando. A gente já tem um bom volume de assinantes. Imagina daqui a um ano quanto a gente não vai ter e assim por diante. E outras faixas de frequência vão ser abertas. Exatamente. Então aqui a gente vai estar atento. Hoje, a gente, até por questões de foco e estratégia da companhia, acelera no que eu já tenho em mãos, porque isso aqui vai trazer resultado melhor do que a gente talvez apostar numa frequência que não é um mau negócio. Mas eu tenho um bom negócio hoje na mão que eu acho que precisa ser mais aproveitado. Para a gente fechar, a gente está num cenário competitivo extremamente desafiador. A gente vê hoje um mercado com vários players, mas os grandes operadores num movimento, numa trajetória de crescimento maior. Starlink, que eu acho que está um pouco fora do radar de vocês, mas crescendo de maneira significativa. E, de outro lado, um movimento da Anatel de tentar trazer um mínimo de formalidade para esse mercado que se hiperpulverizou. Como é que você vê o cenário competitivo hoje, a competição com as grandes, a competição com as pequenas e esse movimento da Anatel de tentar trazer essa regularização? Eu acho que trazer regularização para um setor qualquer é sempre super importante. Eu acho que isso começa a colocar em mais pé de igualdade uma competição. Isso é fundamental. Em todos os aspectos que a gente fala do regulamento, é crucial essa discussão e isso ir para o caminho certo. Eu acho que o Brasil, para dar certo, a gente tem que ter regulamentos e todo mundo tem que seguir o regulamento e quem não segue o regulamento, obviamente tem que pagar por não seguir o regulamento. Eu acho que assim como não seguir as leis que obviamente determinam aí cada país. Então, o básico, mas o básico tem que ser dito, né? Exatamente. E tem que ser feito, né? E tem que ser gerido. Então, eu acho que o Brasil, para dar certo, que é o que todo mundo quer, né? Todo mundo fala, isso precisa acontecer, esse básico, né? E isso não acontece hoje, a gente sabe disso. E não é a prerrogativa de um único setor. A gente vê isso em vários setores acontecendo. Então, eu acho muito importante esse movimento que está sendo feito. No sentido de competição, a competição tende a ser diferente na medida que passa o tempo, seja pelo aspecto de consolidação, que você foi falando, e isso vai continuar acontecendo, né? Esse movimento aí dos pequenos sendo consolidados, criando uma empresa média, né? Os médios fazendo movimentos, o que aconteceu com a velha Americanet, e acho que com o passar do tempo vão acontecer sim outros movimentos nesse sentido. E os grandes também, a gente ouve muito aí várias matérias, várias informações, também se movimentando para consolidar o setor, que é o setor que não está consolidado hoje também. Então, a gente pensar, o móvel já está consolidado. E é um trabalho, obviamente, a banda larga ainda não entrou nesse ciclo. Obviamente, aqui de diferentes tipos de trabalho. A banda larga vai entrar nesse ciclo. Até porque eu acho que o móvel estava, obviamente, passando por esse processo aí de integração e captura de valor. E acho que na banda larga tem muito valor quando se consolida assim. Acho que para o próprio cliente
porque abre um leque de possibilidades de serviços, que é o que eu vejo que vai acontecer com o setor. Empresas que focarem somente na conectividade de banda larga vão ter muita dificuldade de sobrevivência. Não é uma questão aqui de dizendo, olha, mas eu vou perder a oportunidade. Talvez com o passar do tempo, a história de perder a oportunidade vai ser substituída, sim, no meu ponto de vista, por sobrevivência nesse mercado. Porque hoje a gente fala da conectividade banda larga e o móvel. A gente já fala bastante banda larga móvel, o serviço de vídeo. No que é a empresa, a banda larga, o serviço de cloud, o serviço de house as a service, um serviço, obviamente, Wi-Fi mais profissional. Então, assim, ficar numa única cadeia aqui, cadeia só de banda larga, esse tipo de negócio, não acredito que é future-proof, e cada vez essa janela vai diminuindo, ou seja, as empresas precisam evoluir e inovar, como qualquer setor. Precisa acontecer isso, né? A gente vê o setor automobilístico. Olha quanta inovação teve. E quem ficar só nos carros a combustão, o que vai acontecer? Brincadeira à parte que eu faço é ficar só nos carros a combustão, vai acontecer com a banda larga, né? Vai ser o carro a combustão. Não, mas agora o carro a combustão, ele tem uma potência diferente, tem uma economia, né? Agora ele é híbrido no sentido de gasolina. Você tem que oferecer aquilo que o consumidor busca, né? Exatamente. O consumidor está buscando carro elétrico, então... É isso. Então, a mesma coisa aqui, o que o consumidor hoje, ele já coloca para a gente na mesa, no dia a dia lá, nas cidades onde a gente opera. Não sou eu que estou dizendo isso, Samuel. Ele opera. O que você tem mais além da fibra ótica? A grande pergunta que tem no dia a dia hoje de um consumidor, onde a gente opera é isso. O que vocês oferecem mais além da banda larga? Então, é o consumidor que está falando isso. Não é a Vero, não é o Fabiano, é a realidade do mercado. Então, eu acho que isso aqui vai permitir ter um nível de competição diferente daqui em diante. Com o passar do tempo, independente da consolidação, que também vai mudar, desculpa, o setor, também vai ter o aspecto aqui de ter menos players na medida que passa o tempo. Porque o consumidor mesmo vai tomar a decisão de dizer, não, um só produto eu não aceito. E lembrando que, além de todos esses desafios de mercado, tem desafios de Brasil, tem crime organizado, tem postes, tem problemas regulatórios, enfim, problema que não falta. Né? Não, tem uma série aí de questões que se discute algumas há muito tempo, né? O grande exemplo disso é o poste, né? Que a gente discute aí desde a origem do setor, né? Vamos ver se a gente em algum momento começa a ter alguma coisa que realmente destrave essa solução vinculada a poste, né? Mas, evidentemente, o maior ponto é o custo Brasil, né? O custo capital hoje altíssimo, né? Que se tem. Selic é 15%, não tem... O que a gente compete hoje para qualquer investidor não é a competição uma outra empresa de telecom. A competição é, obviamente, o cliente deixar o dinheiro em algum fundo, né? Que ele vai ter talvez melhor rendimento do que colocar num business na economia real, né? Tá brigando com o CDB, não tem jeito. Exatamente, Samuel. Então, e um negócio é intenso em capital, você tem que ser inteligente. Por isso que o ROIC da Vero, o retorno sobre capital investido da Vero, é um dos melhores do setor. A gente está agora novamente se aproximando dos 20%. A gente já tinha isso, teve uma queda com a fusão, e agora, nesse segundo trimestre, já se aproximamos, provavelmente nesse terceiro trimestre vai ser melhor que 20%. E vocês não estão acessando recursos de fundos públicos, pelo menos eu não me lembro de vocês terem aplicado para alguma coisa a não ser a questão de escolas, né? Exatamente, mas a gente acessou agora o fundo do BNDES vinculado aí ao Rio Grande do Sul. A tragédia lá a gente opera, tá? E a gente está em discussão, sim, com o BNDES de acessar outros fundos permitindo aí o crescimento da infraestrutura, seja ela de acesso a cliente, seja ela de backbone. Estamos estudando, sim, talvez tenhamos novidade nos próximos meses a respeito disso. Maravilha, Fabiano. É bom sempre deixar pontas abertas aqui, porque a gente vai fazer outras entrevistas e vai ter que ter notícia para lá. Será um prazer. Fabiano, mais uma vez. Obrigado aí. Como sempre. Obrigado. Você também. Boa sorte. Valeu.